Meu tema essa noite é a conversão. E quero começar com uma definição teológica. Quando você a palavra conversão na ordem da salvação, a ordo salutis, geralmente é a palavra que marca o ponto em que o arrependimento e a fé ocorrem. E esse é realmente o lugar no qual ela pertence, marcando a conversão de um pecador. É basicamente a resposta do pecador à obra vivificadora de Deus. Mas a ideia bíblica de conversão é, na verdade, uma ideia muito maior e mais abrangente do que isso. Aqui está como o termo é usado nas Escrituras. A conversão é uma reviravolta. E no contexto teológico, significa uma volta para Deus, ou às vezes, o retorno de Deus para com alguém que se desviou dos caminhos. Em Atos 15:3, imediatamente após o concílio de Jerusalém, Lucas diz que Paulo e Barnabé passaram pela Fenícia e Samaria, descrevendo em detalhes a conversão dos gentios, contando aos crentes ao longo do caminho como os gentios se voltaram para Deus e abandonaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E o apóstolo usa aquela linguagem exata de 1 Tessalonicenses 1:9, e a palavra traduzida é retorno. Eles se voltam para Deus contra seus ídolos. É a palavra grega epistrefo, que é precisamente a mesma palavra que é traduzida para conversão em outros textos da Escritura, como em Atos 3:19, o sermão de Pedro no templo, onde ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que o vosso pecado seja apagado. É a mesma palavra, epistrefo, e significa apenas voltar, converter ou retornar. Isso é a conversão, é uma virada, especificamente um retorno para Deus. Portanto, abrange tanto o arrependimento quanto a conversão dos ídolos e a fé que se volta para Deus. É a mesma ideia, uma reviravolta. Chamamos isso de conversão. Lembra que quando Jesus também predisse que Pedro negaria? Lucas 22:32, ele disse a Pedro: eu orei por você, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Na versão Almeida Corrigida, essa é a mesma palavra grega, epistrefo, traduzido na Almeida Corrigida. Quando você se converter, ele diz a Pedro, então a conversão é uma ideia maior. Pode tratar da conversão inicial, quando nos voltamos dos ídolos para Deus, mas nesse caso, Jesus aplica ao arrependimento de Pedro de sua apostasia. Portanto, este não é o mesmo tipo de termo teológico preciso e técnico como justificação ou santificação. É usar as Escrituras de maneira mais ampla para falar da mudança de vida que resulta quando nos voltamos para Cristo. E geralmente, mas nem sempre, é aplicado ao início dessa caminhada de fé e, na verdade, abrange vários elementos que ocorrem na ordo salutis. É a ordem lógica de tudo que ocorre na salvação. Todas essas coisas são simultâneas, como disse o Mike. Regeneração, fé, arrependimento, justificação, tudo isso acontece em um instante, simultaneamente. A ordem lógica é importante aqui. A ordem cronológica não, é simultâneo. Todas essas coisas acontecem no instante da conversão e, na verdade, você poderia incluir a santificação nessa lista, porque ocorre no início da nossa santificação. Quando somos libertos da escravidão do pecado, separados do pecado pela primeira vez, isso é santificação. É uma separação do pecado. É importante distinguir essas diferentes características da obra de Deus. E por isso que estamos fazendo essa série de mensagens da Ordo Salutis. São fatores distintos e você precisa entender, por exemplo, que a justificação não é um processo. Não é uma série de várias etapas que acontecem ao longo do tempo. Mas a justificação, como vocês ouviram Steven Lawson nessa noite, a justificação é uma declaração forense. É um veredito legal, como quando o ministro de um casamento diz: agora vos declaro marido e mulher. Tudo muda em um instante, sua posição legal muda. Se você é noiva em um casamento tradicional, seu nome muda com essa declaração. Os dois se tornam um. E a justificação é assim. É a declaração de Deus de que o pecador não é apenas perdoado, mas também recebe uma posição de perfeita justiça e a justiça de Cristo é imputada em sua conta.
Nada no caráter ou constituição de um pecador muda através da justificação. Ele é simplesmente declarado justo. Mas não pense na justificação como um processo ou uma transformação. Mas há uma mudança que ocorre no pecador, quase literalmente no mesmo momento. Se não literalmente no mesmo momento. Ele recebe um novo coração, novos desejos, novos motivos, um novo amor por Cristo, uma nova inimizade contra o pecado. E isso é obra da regeneração e conversão, que abrange todas essas realidades. A lavagem da regeneração e a renovação do Espírito Santo, junto com o perdão dos pecados passados e a declaração de justificação. Quando falamos disso no sentido bíblico, é tanto um evento quanto um processo, e simplesmente descreve o ato de um pecador se voltando para Cristo. E isso inclui tudo o que acontece naquele momento de regeneração, fé, justificação, santificação e arrependimento. De fato, arrependimento é provavelmente o termo mais técnico e sinônimo para conversão. Arrependimento é uma virada. O pecador se volta para Cristo e, ao mesmo tempo, se afasta do pecado, se afasta do mundo, de todo ídolo. Mas é uma virada, não uma série de fatores. E assim, a conversão é um aspecto importante do nosso testemunho como cristãos. Se você não foi convertido, e alguns de nós são convertidos de maneiras mais dramáticas do que outros, mas se você não foi convertido de alguma forma, então você não passou da morte para a vida. E conversão, aliás, é uma palavra que tem aparecido bastante nos noticiários ultimamente, porque o parlamento canadense recentemente aprovou uma lei que proíbe o que a própria lei chama de terapia de conversão. Ela usa esse termo, terapia de conversão. Uma lei feita para tornar ilegal dizer aos homossexuais e transexuais em particular que seus apetites distorcidos de gênero são pecados e devem se arrepender. A sua própria identidade de gênero deve ser abraçada, afirmada e celebrada. A lei diz que não, esses não são pecados dos quais devemos nos arrepender. E qualquer um que tente fazer com que um transexual ou homossexual se arrependa de seu estilo de vida ou de seus desejos, está cometendo um crime federal no Canadá. Essa lei está agora em vigor lá, e leis semelhantes foram propostas por vários legisladores americanos. De acordo com o Código Penal atualmente em vigor no Canadá, se você declarar publicamente que a homossexualidade ou transgênero são perversões pecaminosas contra o desígnio de Deus, você pode ser acusado de um crime, e é considerado um crime de ódio, de modo que a punição é muito severa. A lei usa esse rótulo de terapia de conversão para descrever qualquer tentativa de persuadir homossexuais ou transexuais de que sua orientação sexual é pecado e da qual eles precisam se arrepender. E aqui estão as palavras exatas da lei. Esta é uma lei canadense recentemente promulgada. Foi aprovada no início de dezembro, entrou em vigor no início de janeiro. Ela diz: terapia de conversão significa uma prática de tratamento ou serviço projetado para reprimir ou reduzir a atração não heterossexual ou comportamento sexual. E de acordo com o governo do Canadá, entre aspas, a terapia de conversão pode assumir muitas formas, incluindo aconselhamento, modificação de comportamento e terapia de conversão, oferecido por profissionais, autoridades religiosas ou leigos. Fecha aspas. Agora, eu entendo que não é contra a lei do Canadá preparar ou treinar jovens para se tornarem homossexuais ou transgêneros. Você pode fazer isso, mas não pode dizer a alguém que sofre de disforia de gênero ou desejo homossexual que ele precisa se arrepender e se converter. Você não pode dizer isso. E observe também que o governo canadense quer formatar as mensagens que as igrejas proclamam, e até mesmo que os conselheiros cristãos particulares proclamam. Assim, esse projeto de lei nomeia expressamente, como eu leio, pessoas religiosas, oficiais da igreja e leigos, e os proíbe de dizer ou fazer qualquer coisa. Citar, reprimir ou reduzir a atração não heterossexual ou comportamento sexual não heterossexual.
Você não pode dizer ou fazer qualquer coisa para tentar reduzir esse fenômeno. Novamente, essa é a lei agora no Canadá. E, portanto, é uma ofensa federal ser instrumento na conversão de um homossexual. E não se engane, os pastores certamente irão para a cadeia por isso no Canadá. Além disso, tentativas serão feitas pelo governo canadense para fechar as igrejas que não o cumprirem. Você já viu um pouco disso por causa da crise do Covid. E a pressão está sobre todos nós, tanto no Canadá quanto na América, em toda a sociedade há anos, para que afirmemos e celebremos a homossexualidade, a bissexualidade, o transgênero e todo o alfabeto de perversão LGBTQUSTUVXZWY. A partir desse ano, no Canadá, tornou-se oficialmente legal ajudar na conversão de pessoas escravizadas por esses pecados de fluidez de gênero. Agora, a Escritura deixa claro que a homossexualidade em todas as suas expressões é uma perversão pecaminosa do desígnio divino. Você não pode ser cristão e abraçar os desejos da luxúria homossexual ao mesmo tempo. Na verdade, vou ser franco, não existe cristão homossexual. Essa orientação é um pecado a ser mortificado. Não é uma qualidade de caráter a ser celebrada e afirmada. O mesmo vale para transexuais, homens biológicos se passando por mulheres e vice-versa. Na verdade, o mesmo se aplica a qualquer tipo de pecado. Se você usa seu pecado de estimação como um identificador, uma marca de sua identidade, então você distorceu tanto o evangelho que eu não te considero um cristão. Você não pode ser um pedófilo cristão. Você não pode ser um ladrão cristão ou um vigarista cristão. Ou mesmo um adúltero cristão. Não, isso não quer dizer que os cristãos não possam cometer adultério. Podem, mas não nos identificamos dessa forma. Nós não abraçamos esse pecado. Não fazemos disso parte de nossa identidade, não toleramos. Vemos isso como um mal a ser mortificado. E assim se olha para a homossexualidade, o transgenerismo. Homossexuais e transgêneros, como qualquer outro tipo de pecador, como cada um de nós, devem ser convertidos ou nunca farão parte do reino de Deus. E uma das passagens-chave da Escritura onde isso é expressamente ensinado é 1 Coríntios 6. E é aí que eu quero ir com você hoje à noite. 1 Coríntios 6, vamos ver 3 versos. 1 Coríntios 6, versos 9 a 11. O contexto é que Paulo está lidando com uma lista de problemas sérios. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Havia desunião e partidarismo faccioso. Pessoas tratando a mesa do Senhor com as celebrações romanas de Baco, o deus do vinho, o deus romano pagão do vinho. Eles estavam literalmente se embriagando na mesa do Senhor. Havia pecado terrível de todos os tipos no meio deles. Na verdade, um homem teve um relacionamento incestuoso com a esposa de seu pai, capítulo 5, verso 1. De fato, em todo o capítulo 5, Paulo está repreendendo os coríntios, porque eles não excomungaram o sujeito. O capítulo 5 termina com essa exortação. Você não julga aqueles que estão dentro da igreja? Remova o homem perverso do meio de vocês. Ele diz a eles para o excomungarem. E porque ele está falando sobre julgar os que estão dentro da igreja, ele os repreende por saírem da igreja a fim de resolver suas disputas uns com os outros. É aí que o nosso capítulo começa. Capítulo 6, verso 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Porque, evidentemente, eles estavam movendo processos uns contra os outros em tribunais seculares. E assim, nesses primeiros 8 versos, Paulo os corrige por deixar que os injustos, essa é a palavra que ele usa, e não santos, fazerem julgamentos morais por eles. Finalmente, ele diz que se você abrir um processo contra um crente em um tribunal secular, você já perdeu a parte mais importante do caso, verso 7. Por que não preferem ser injustiçados ou defraudados? Pelo contrário, verso 8. Se vocês processam um irmão cristão, vocês mesmos já se prejudicaram e já se defraudaram.
Porque vocês fazem isso com os irmãos. Mesmo que você esteja convencido de que seu caso é absolutamente justo, de que você é o único certo, você está errado em processar o seu irmão em um tribunal secular. Um juiz injusto. Esta não é, diz ele, uma maneira cristã de resolver as diferenças dentro da igreja. Isso nos leva então à nossa passagem. Pode parecer que Paulo faz uma mudança abrupta nos tópicos aqui, mas eu não acho que é o caso. Acho que o que ele tem a dizer em nossos 3 versículos nos diz o que ele já está pensando. Que é um pecado grave levar outro cristão ao tribunal. Porque, em primeiro lugar, um processo em um tribunal secular coloca um julgamento moral entre 2 cristãos nas mãos de um juiz que, com toda a probabilidade, é injusto. Verso 1. E, em segundo lugar, está errado. Não apenas o irmão que você está processando, mas realmente toda a igreja. Porque processar um irmão cristão é em si errado. É pecado. No nosso texto, ele está de fato dando uma razão dupla do porquê é melhor sofrer o mal do que fazer o mal a outro cristão. Primeiro, porque o juiz injusto, em cujas mãos você colocou essa decisão moral, nem mesmo é um cidadão do reino ao qual você professa fidelidade. Os injustos não pertencem ao reino de Deus. Número 2, porque se sua própria vida é dominada por qualquer tipo de injustiça, e existe evidência disso, já que você está processando o irmão, então provavelmente você também está fora do reino. Esse é um aviso de 2 gumes, do porquê não processar seus irmãos. E assim a verdade que ele quer que eles entendam realmente se aplica a todos os pecados, não apenas pecados frívolos e não apenas pecados homossexuais. Mas para esclarecer esse ponto, ele apresenta uma lista de pecados típicos dos coríntios. E é isso que são. Observe que as perversões sexuais e a homossexualidade em particular dominam esta lista. Os pecados sexuais. Então aqui está o nosso texto. 1 Coríntios 6, versos 9 a 11. Vou ler a Bíblia na mesma versão do Mike, porque ele vai ficar se achando cara se eu não ler a mesma versão que ele. Assim, Almeida Corrigido e Fiel. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não se iluda, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas haveis sido lavados, foram santificados, sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Agora, seu ponto geral aqui é absolutamente claro. Ele está dizendo que se as qualidades de caráter e o estilo de vida que o definem são injustos, se seus desejos, ações e seu caráter são totalmente desprovidos de retidão, e você mesmo é devotado à busca de algum pecado egoísta, e especialmente se você se identificar com rótulos que significam alguma luxúria, ou padrão do mal em sua vida, então você nunca foi convertido. E se nunca foi convertido, não é uma pessoa redimida e não deve se enganar acreditando que é. Não sei como Paulo poderia dizer isso com mais clareza do que em nosso texto, mas as pessoas ficam confusas com isso. Quero enfatizar que isso não significa que se você alguma vez cometeu algum desses pecados, você está condenado para sempre. Não é isso que significa. E também não significa que você é culpado de um mal imperdoável e nunca vai herdar o reino de Deus. Afinal, você está lutando contra a luxúria. E o contexto mostra essa ideia. E você verá que quando chegamos no verso 11, Paulo não está dizendo que os pecados são imperdoáveis. Ao citar João Calvino, digo, por injustos ele quer dizer, como adúlteros, ladrões e avarentos, ele quer dizer aqueles que não se arrependem de seus pecados, mas corriqueiramente persistem neles. Portanto, não está dizendo que se você já cometeu esses pecados, você não é salvo. Ele está dizendo que se seu estilo de vida é simplesmente uma progressão sem fim de algum mal egoísta, você não tem motivos para acreditar que já foi genuinamente convertido.
A verdade é que cada um de nós luta contra algum tipo de desejo ímpio, ou talvez mais de um. O próprio Paulo confessa em Romanos 7 que travou uma batalha ao longo da vida contra todo tipo de luxúria. Essas são suas palavras exatas em Romanos 7:8. Todo tipo de cobiça. Cobiça de todo tipo. E aí ele usa um termo grego, epitumia, que geralmente é traduzido como luxúria. Não apenas cobiçar alguma posse de um vizinho, mas luxúria, desejo maligno, é o que significa. A mesma palavra que ele usa em Efésios 2:3, quando diz: todos nós antes vivíamos nas concupiscências da nossa carne. Paulo não está dizendo em Romanos 7 que agora ele vive nessas concupiscências, mas está admitindo que ainda trava uma guerra constante contra isso. E ele diz que essa é uma batalha que ele sabe que lutará até que finalmente seja libertado do corpo dessa morte. Ele anseia por isso e quer isso. É assim que você olha para os seus desejos malignos, pecados a serem mortificados. Coisas como a atração pelo mesmo sexo, um desejo pelo que Deus proíbe, não é uma qualidade neutra a ser abraçada e celebrada. Certamente não deve ser usada por um cristão como um distintivo de identidade ou autenticidade. Quando eu escolhi esses 3 versos, eu percebi 3 verdades sobre o pecado e seu remédio, e o que a conversão faz conosco, que surge desse texto. 3 elementos sobre o pecado e o nosso relacionamento com ele, que levam à ideia de conversão. Primeiro, o pecado é uma ilusão. Vamos chamá-lo de ilusão própria. Porque observe o que ele está dizendo, que nosso pecado gera auto-engano. Vocês não sabem? Não se deixem enganar. Ele está dizendo a eles, coloquem sua cabeça no lugar. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E eles deviam saber disso. A propósito, essa é a verdade bíblica básica, ensinada claramente no Antigo Testamento. Salmo 24, versos 3-5. Quem poderá subir o monte do Senhor? E quem pode permanecer em seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não entrega a sua alma à falsidade, que não jura enganosamente. Ele receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. E o primeiro salmo termina com isso. Os ímpios não permanecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. O caminho dos ímpios perecerá. E então ele diz, não se deixem enganar. Essa é a verdade espiritual fundamental. Ele está preocupado que eles estejam se enganando. Então você tem que perguntar quem ou o que estava enganando os coríntios. E nesse caso foi seu próprio pecado. É fato que todo pecado tem essa qualidade ilusória. Ele nos ilude, nos engana e no processo nos endurece. Hebreus 3:13. Encorajem-se uns aos outros dia após dia, no dia de hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E o apóstolo Paulo registra, lembrando como, ao fugir de uma luxúria desenfreada, isso quase lhe custou a alma. Em Romanos 7, verso 11, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Em Efésios 4, 22, ele fala das concupiscências do engano. Então ele enfatiza que o pecado nos engana. E a verdade é que todo pecado, incluindo a luxúria, é inerentemente enganoso. E isso significa que quando pecamos, convidamos o auto-engano. O pecado promove confusão e desvio doutrinário. Não se engane jogando qualquer tipo de pecado em sua vida. E não aceite o conselho doutrinário de alguém que está tentando justificar seu próprio pecado. Um homem que se diz um cristão e é atraído pelo mesmo sexo. Eu não quero ouvir o que ele tem a dizer sobre santificação. Ele não entende isso. Ele está se enganando. Ele foi enganado ao aceitar esse pecado e abraçá-lo e torná-lo parte de sua identidade. As pessoas que vivem debaixo da escravidão do pecado enquanto professam ser cristãs estão iludidas. Os justos não herdarão o reino de Deus. Não se iluda. Deixe-me dizer isso enquanto estamos no tema também. O fato de que o pecado é enganoso
é uma verdade que deveria provocar mais compaixão do que julgamento para as pessoas de fora da igreja. Para os incrédulos com quem lidamos, pessoas que nem mesmo professam ser cristãs. Eles estão perdidos, espiritualmente cegos e caminhando para o julgamento eterno. E o que eles mais precisam ouvir de nós é a verdade do Evangelho, não apenas a condenação da lei. Eles precisam ouvir a lei primeiro. Mas você entende, né? Eu espero que a lei seja uma mensagem de destruição e desesperança para os pecadores. Não há boas novas na lei. Gálatas 3:10 cita a maldição. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para permanecer. Portanto, a lei não mostra misericórdia para os pecadores. O Evangelho, por outro lado, é cheio de misericórdia para com os pecadores. Mas não se engane, o Evangelho não tem misericórdia dos pecados. Romanos 8:3 Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Assim como a lei condena os pecadores, o Evangelho condena o pecado. Bem, liberta os pecadores. E então Paulo diz, não deixe o pecado enganar você. Não viva na ilusão de que você pode se entregar a pecados promíscuos e ainda assim descansar confiante em sua salvação. Pessoas que são abandonadas ao pecado, pessoas cujo verdadeiro caráter é definido por algumas pessoas más, cuja identidade fala sobre seus próprios desejos malignos, ou pessoas que são entregues a um estilo de vida pecaminoso. Pessoas cujas consciências são imperturbáveis, sempre que desejos perversos surgem. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas o seu próprio pecado tentará lhe dizer o contrário, de que está tudo bem viver com isso. O pecado é inerentemente enganoso porque quer que ser seu mestre e quer ganhar domínio sobre você. E vai conseguir se você der abertura. A Escritura adverte sobre isso. É interessante a frequência com que a Escritura personifica o pecado como usurpador ou enganador. Veja com Caim e Abel, por exemplo. Gênesis 4:7, o Senhor diz a ele, o pecado está à porta. Ele fala como se fosse um ser consciente. Está esperando por você na porta. Mas você deve dominá-lo como se o pecado fosse uma entidade. Mas o pecado não é realmente uma força pessoal, obviamente. E ainda assim é inerentemente enganoso, obscurece nosso julgamento, confunde nosso senso moral, serve a nossa consciência e até distorce nosso sistema de crenças. Na verdade, há um nome para isso que os teólogos usam. É o efeito noético do pecado. Para traduzir isso em termos leigos, o que significa é que o pecado nos torna estúpidos e nos envolve em ilusões. E então Paulo diz, não se deixe enganar. E de fato, a atual onda de ilusão generalizada sobre esses temas entre os evangélicos hoje é realmente notável. Mas nos mostra os perigos de seguir a cultura em vez de se submeter ao que a palavra de Deus diz. Sabe, tornou-se moda em alguns círculos evangélicos as pessoas se identificarem por seus pecados. Pecados recorrentes. E isso é inédito na história da igreja. Olhar para a história da igreja nunca foi assim antes, mas é uma insanidade terrível que mina a santificação. E é uma negação do que essa passagem nos ensina. Em última análise, é uma negação de toda a ideia de conversão, de que o Evangelho nos converte, nos muda, nos transforma. Portanto, essa é a primeira coisa a notar nessa passagem com relação ao pecado e ilusão. De que todos os pecados geram auto-engano. Aqui está uma segunda verdade. E esta é sobre o pecado e a destruição. A lição aqui é que todos os nossos pecados são excessivamente pecaminosos. O pecado, se for tolerado, irá arruiná-lo total e eternamente. Destruí-lo. Versos 9 e 10. Não se iluda. Nem os imorais, nem os idólatras, adúlteros, efeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos,
beberrões ou maldizentes, vigaristas herdarão o reino de Deus. Vamos observar isso. Ele cita 10 pecados específicos aqui. E eles se enquadram em 2 categorias. A primeira metade são pecados sexuais. E a segunda, pecados sociais. Ele não está nos dando uma categoria exaustiva de pecados aqui. Não é essa a ideia. Não é esse o seu propósito. Mas pecados simplesmente representativos que abrangem toda a lei moral. Como a lei moral é explicada nos 10 mandamentos. 10 pecados. Não deliberadamente ou necessariamente se equiparam aos 10 mandamentos. Mas Paulo aqui está escrevendo uma audiência de ex-gentios pagãos. E assim ele não usa a linguagem do decálogo. Ele poderia, mas em vez disso ele dá uma lista de pecados. O que há de único nisso? Eles eram elementos básicos da cultura coríntia. Todos eles. Observe que ele não faz nenhum esforço para suavizar a verdade ou acomodar a tendência dessa cultura. Não há contextualização aqui. Na verdade, é o oposto da abordagem sensível ao pecador. Porque a homossexualidade era tão predominante na cultura coríntia quanto na nossa, talvez até mais. E é claro que Paulo não está tentando contextualizar essa mensagem. Em outras palavras, tentar torná-la mais palatável a uma sociedade que estava apaixonada por suas perversões sexuais. Esses 2 versos parecem uma pequena lista dos pecados característicos da cultura de Hollywood do século XXI. Não é? Todos esses são pecados degradantes, pecados horríveis. E todos eles têm que ver com a autogratificação perversa. E o ponto de Paulo aqui não é igualar todos esses pecados. As pessoas vão dizer que ele fala sobre ganância, que é tão horrível quanto a homossexualidade. Não, ele os coloca na mesma lista, mas não está tentando classificá-los como pecados maiores ou menores. Ele não está tentando fazer uma equivalência entre todos eles. Sabemos pelas Escrituras que alguns pecados são piores que outros. Esse é um dos pontos que Paulo faz sobre a homossexualidade em Romanos 1, quando ele fala sobre a queda gradual da humanidade em formas mais perversas. Ele finalmente diz que até as mulheres trocam o uso natural pelo que é contrário à natureza, como se o apóstolo Paulo visse algo extraordinariamente perverso ou profundamente maligno nas categorias do alfabeto LGBTQIA+. Portanto, não acho que o apóstolo desconhece que alguns pecados são piores que outros. Não acho que nessa passagem ele esteja tentando estabelecer uma equivalência entre todos esses pecados, tratando-os como igualmente grotescos. Os pecados que ele cita em nossa passagem são 10 transgressões igualmente vis. Não acho que é isso. Duvido que alguém realmente acredite que na hierarquia dos males, um ato de adultério não seja pior do que a ganância. Sabemos que alguns pecados são piores que outros. E ainda assim, há também o mesmo ponto que Paulo faz em Romanos 7, de que todo pecado é extremamente pecaminoso, de modo que mesmo o menor de nossos pecados é infinitamente horrível aos olhos de Deus. E qualquer um desses pecados, se aceito e permitido dominar por qualquer um, não apenas te manterá fora do reino, mas te enviará para o inferno. Toda pessoa que se deleita no pecado, seja um vício respeitável ou um mal grosseiro, sofrerá a condenação eterna da ira de Deus, se não se arrepender. Apocalipse 21, verso 8. Desde os covardes e incrédulos até aqueles que são notoriamente abomináveis, assassinos, pessoas imorais, feiticeiros e idólatras. E então ele acrescenta no final, e todos os mentirosos, o que é todos nós, né? Estarão no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Novamente, seu ponto é que todo pecado é extremamente pecaminoso. Agora, 10 pecados estão listados aqui. Eles se dividem em 2 grandes categorias, de modo que os 5 pecados mencionados no verso 9 são perversões sexuais, e os outros são vícios sociais. Todos os 10 eram males que dominavam e caracterizavam a cultura de toda a cidade de Corinto. E observe, de fato, que Paulo deu uma lista muito semelhante de males em Corinto. Apenas um capítulo antes dessa lista mais curta,
Mas primeiro, em 1 Coríntios 5,11, onde ele diz: escrevi para vocês não se associar com nenhum suposto irmão, se ele for uma pessoa imoral, avarenta, idólatra ou maldizente, bêbado ou enganador. Ele fala sobre os pecados sociais, deixa de fora o roubo, mas cobre praticamente todas as outras categorias. Seu ponto no capítulo 5 é que esses são os pecados que padronizavam aquela cultura. E então ele diz no capítulo 5, versos de 9 a 10, escrevi a vocês em minha carta para não se associar com pessoas imorais, mas ele diz, não quis dizer de forma alguma com as pessoas imorais desse mundo, os pecadores desse mundo. Caso contrário, você teria que sair do mundo. Então ele está dizendo isso. Trate os pecadores mundanos com compaixão e ganhe-os para Cristo. E até mesmo seja amigo deles. Mostre amor. Mas esses pecados não devem ser tolerados na igreja. É quando ele diz, então tire o homem perverso do meio de vocês. Na verdade, eu escrevi para vocês para não se associarem com nenhum suposto irmão, se ele está seguindo o estilo de vida padronizado por esses pecados. Aqueles que estão de fora, Deus julga. Mas dentro da comunhão dos irmãos, vocês é que julgam. Tirem ele daí. Então ele faz essa distinção clara no capítulo 5, que está em perfeita harmonia com o ponto que ele está fazendo aqui. Que o pecado não tem lugar legítimo na vida de um crente, uma pessoa convertida. E novamente, ele não está sugerindo que os cristãos não têm pecado. Sabemos que ele não acredita nisso. De fato, diz o apóstolo João, se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando, e a verdade não está em nós. 1 João 8, por outro lado, 1,6, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então sim, você pecou. Mas se você está andando nesse pecado, se você não está lutando contra ele e afirma que é um crente, você está mentindo. Você não é convertido. Se você está entregue em trevas, continuamente praticando o pecado ou tolerando passivamente o pecado em um padrão ininterrupto de maldade em sua vida, então você não tem direito a qualquer tipo de certeza de que você é um verdadeiro cristão. E João Paulo, não da dupla de Daniel, né? Mas os apóstolos estão em concordância. Veja os 5 tipos de pecadores que ele menciona no verso 9. Os sexualmente imorais. O nosso texto novamente, capítulo 6, verso 9. Imorais, adúlteros, efeminados e idólatras homossexuais. Se você está olhando para a versão Almeida corrigida, a primeira é traduzida como fornicadores. Mas qualquer que seja a versão em português abrange o termo sexualmente imoral no grego, que é pornos. A mesma palavra que está na raiz do termo em português para pornografia. É uma expressão muito ampla que abrange todo tipo de devassidão sexual e se aplica a tudo, desde pecados da imaginação da pornografia, até mesmo no sexo online, até abominações que são nojentas demais para nomear. Todos eles são abrangidos por esse termo pornos. João e Paulo poderiam ter usado aquela palavra e deixado assim, e não precisariam destacar adúlteros, efeminados e homossexuais, porque todos esses males estão incluídos no termo porneia. Mas ele pode ter casos específicos em mente, porque ele nomeia esses pecados de distorção de gênero de propósito. E a propósito, caso você esteja se perguntando, a idolatria está listada nesse contexto porque pecados sexuais horríveis de todo tipo estavam relacionados nas formas coríntias de idolatria. Existia uma infinidade de templos naquela cidade. Era uma cidade cheia de templos e bordéis. E os templos eram administrados por prostitutas do templo. E envolver-se em fornicação ou em incursões horríveis com essas prostitutas era considerado um ato sagrado de adoração naquela cultura pagã. Então, quando ele fala de idolatria, ele ainda está falando sobre pecado sexual. Nesse caso, o historiador grego Estrabão escreveu sobre isso no ano 2 a.C. O templo de Afrodite em Corinto era tão rico que empregava mais de 1.000 prostitutas, tanto homens quanto mulheres. Portanto, a idolatria coríntia era literalmente uma forma de gratificação sexual ilícita. E aparentemente havia pessoas dentro e ao redor da igreja de Corinto que
que estavam preparadas para aceitar a alegação de que esse é um tipo de comportamento normal, natural e moralmente neutro. Pense sobre isso. Eles mostraram tolerância com o relacionamento incestuoso de um membro da igreja. Paulo diz que mesmo aqueles pagãos achavam aquilo horrível. Portanto, Paulo está desmistificando a noção de que você pode tolerar esses pecados ou esse tipo de conduta entre os membros da igreja e ainda assim afirmar ser crente. Obviamente, pessoas casadas que cegam a qualquer tipo de atividade sexual promíscua são adúlteras. Paulo fala disso e lista as próximas duas palavras que abrangem especificamente ambos. Todo tipo de comportamento sexual e homossexual. Eles são específicos. A palavra traduzida por efeminado é a palavra grega malakoi. É uma palavra que fala de suavidade, significa literalmente macio. É usado apenas em 2 contextos na Escritura. Mateus e Lucas, onde Jesus está defendendo João Batista e diz: o que é que vocês saíram para ver? Um homem vestido com roupas macias? Malakoi? Ele está dizendo: o que é que vocês acham que João Batista era? Ele estava vestido como um gay? Isso é essencialmente o que Jesus está dizendo. E então aqui, bem, na verdade, tanto aqui como ali, essa palavra claramente tem uma conotação negativa. Malakoi. Claro, suavidade é algo ruim. É uma coisa má, de forma como as escrituras o retratam. Calvino diz que esse termo malakoi se refere àqueles que anunciam sua falta de castidade, promiscuidade sexual por meio de lisonjas de fala, leviandade de gestos, vestimentas e outras formas. Portanto, malakoi, em outras palavras, homens que propositadamente adotavam maneirismos, feminismos e padrões de fala, gestos e roupas. Você conhece o tipo, eles estão por toda a nossa cultura. Efeminado é uma tradução perfeita. Mas entenda que quando essa palavra foi usada em fontes gregas antigas, mesmo as seculares, não se referia apenas a um maneirismo feminino ou fala mole. Mas os malakoi eram homossexuais, que faziam um papel sexual feminino com outros homens. E assim o padrão dessas duas palavras, efeminados e homossexuais, é propositadamente projetado para incluir ambos os parceiros em um ato homossexual. Paulo diz que você não pode se entregar a esse pecado de forma alguma, ou a esse estilo de vida, e professar ser um cristão. Quem vive assim não é do reino de Deus, e ele é claro como água aqui. Mas então no verso 10, ele também inclui algumas das transgressões padrão que deram à cultura coríntia sua reputação. Roubo, ganância, embriaguez e fraude. Esses são autoexplicativos. A expressão maldizente refere-se a pessoas que usam suas palavras de maneira grosseira ou abusiva, seja para insultar os vizinhos, seja para inventar rumores, mentir deliberadamente ou prejudicar a reputação de outra pessoa, até amaldiçoar seu vizinho, e os fofoqueiros, cuja única intenção é difamar o caráter de outras pessoas. O termo é amplo o suficiente para cobrir todos os pecados da língua e do Twitter. E, incidentalmente, essa lista de pecados no versículo 10, pecados sociais, sugere que Paulo ainda está pensando nos males que surgem dos processos ou ações judiciais que alguém nesta igreja trouxe contra outro irmão, em um tribunal secular. Roubo, ganância, maldizente, enganador, todas essas são características da pessoa briguenta. Mas, de qualquer forma, todo esse grupo de pecados no verso 10 cobre todo tipo de injustiça que é propositadamente projetada para infligir dano a outra pessoa. A embriaguez está no meio porque esse é um dos meios comuns que as pessoas usam para abafar o sentimento de culpa quando fazem esse tipo de coisa. Corinto estava cheio de todos esses males. Mas esses são pecados que não têm lugar na igreja. Eles permeiam a sociedade, mas não pertencem à igreja. Efésios 5:3. A imoralidade ou qualquer impureza ou ganância não deve ser mencionada entre vocês, como é próprio dos santos. Mas também preciso acrescentar que esses 5 pecados mencionados no verso 10 não são apenas pequenas ofensas contra o próximo.
Eles são como pecado sexual, pecados de autoindulgência carnal, pecados com os quais nenhum cristão jamais deveria estar disposto a viver. Porque para os cristãos o padrão bíblico é claro. Filipenses 1:27. Portai-vos de maneira digna do Evangelho de Cristo. 1 Tessalonicenses 2:12. Andem de maneira digna do Deus que os chama para o seu reino em glória. E Paulo reafirma todo ponto do nosso texto ali mesmo, em Efésios capítulo 5, verso 5. Vocês sabem com certeza que nenhum imoral, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no Deus ou de Cristo. Então, novamente, não existe cristão homossexual. Não existe enganador cristão. Pessoa que é estelionatária ou bêbada em tempo integral não é cristão. Você não é um cristão a menos que tenha renunciado a essas coisas e mortificado rotineiramente esses desejos. Você ainda pode ser tentado por eles, mas você luta contra eles nas palavras de 1 Coríntios. Desculpa, as palavras de Colossenses capítulo 3, verso 5. Você considera os membros de seu corpo terreno como mortos para imoralidade, impureza, paixão, maldade, desejo, ganância. O que equivale à idolatria? É por causa dessas coisas que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. É a mesma coisa. Então você tem que se considerar morto para essas coisas. Você não os usa como distintivos de identidade. A mensagem da Escritura é clara e consistente. Nenhum pecado, muito menos homossexualidade e fluidez de gênero. Nada disso deve ser motivado ou normalizado ou receber qualquer tipo de validade artificial na vida do cristão. Todo pecado é extremamente pecaminoso. Essa é a verdade. Mas esses pecados de estilo de vida moldam hábitos são escravizadores. E alguns deles são especialmente nojentos. E uma vida completamente entregue a esses pecados não é uma vida redimida. Aqueles que fazem isso precisam ser convertidos. E esse, novamente, é o ponto central dessa mensagem. Vimos uma lição sobre pecado e ilusão, ou seja, que todos os nossos pecados geram auto-engano. Vimos uma lição sobre pecado e destruição, que todo pecado é extremamente pecaminoso. Em terceiro, aqui está uma lição nessa passagem sobre pecado e libertação. Estou feliz por isso estar aqui. A mensagem dessa vez é que todos os nossos pecados podem ser purificados e perdoados. De modo que quando o apóstolo diz, nem fornicadores, nem idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, nem avarentos, bêbados ou caluniadores, vigaristas, nenhum deles herdarão o reino de Deus. Se você acha que ele está dando uma lista de pecados imperdoáveis, ou mesmo pecados horríveis que requerem algum tipo de penitência especial, se é isso que você pensa, você não entendeu nada. Seu ponto é que esses são exatamente os tipos de pecados dos quais os coríntios convertidos foram libertados. Esses são pecados perdoáveis, mas que precisam de arrependimento. Eles não podem ser adotados como distintivos de identidade. Verso 11, tais foram alguns de vocês, mas foram lavados, foram santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa é a promessa do Evangelho. Como eu disse no início, o Evangelho é totalmente intolerante com o pecado, mas é cheio de misericórdia para com os pecadores. Paulo não cita alguma boa obra que os membros redimidos da Assembleia de Corinto fizeram para expiar seus pecados. Ele não os elogia por terem saído da lama ou da cultura corrupta. Eles certamente não têm base para se autocongratularem. Mas ele os está lembrando do que Cristo fez por eles. E ele diz expressamente que não é que eles se purificaram, mas que foram lavados. Verbo passivo. Foram lavados, santificados e justificados em nome de Cristo, por meio da agência do Espírito Santo. Deus fez isso. Li alguns comentários sobre isso, onde o comentarista interpretou a lavagem como o ritual do batismo. Que absurdo! O batismo é simbólico, não limpa literalmente nada. Simboliza uma limpeza que é feita pelo Espírito Santo com água, a palavra. É uma limpeza do coração, algo que nenhum pecador pode fazer por si mesmo.
Temos ouvido isso o dia todo, Tito 3,5. Ele nos salvou, não com base em obras que praticamos, mas de acordo com sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Essa é a lavagem de que falamos aqui. Efésios 5, 25 e 26 dizem a mesma coisa. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. A propósito, Paulo não está listando 3 eventos separados do verso 11, lavagem e santificação. Eles falam exatamente do mesmo fator. Nesse contexto, ele inclui a justificação, que é simplesmente, como eu disse no começo, outro aspecto do que acontece naquele exato momento. Salvação significa, e esse é o ponto, salvação significa libertação e purificação do pecado. Deus não nos concede uma nova vida e depois nos deixa inalterados e desamparados para chafurdar em nosso pecado. Ele nos dá vitória sobre o pecado, libertação da escravidão. Ele nos dá um novo coração com novos desejos, novas ambições e novos apetites. Especialmente o novo amor por Cristo e um desejo de ser como Ele é para participar de sua glória. O que não significa que todos os velhos apetites da carne desapareceram imediatamente. Às vezes comparo o processo de santificação com o abandono do velho eu. É como a remoção de Lázaro de suas ataduras. Quando Jesus o ressuscitou dos mortos, Lázaro caiu até a boca daquela tumba em uma roupa de múmia. E as pessoas ficaram surpresas. E as Escrituras dizem que todos estavam impressionados e Jesus teve que dizer, tirem suas ataduras. E a remoção daquelas ataduras é uma boa imagem do que realmente é o processo de santificação. Nosso texto diz que você foi santificado. Coloca isso no passado. Em outras palavras, você foi liberto do pecado, mas também está sendo santificado. E ainda mais separado do pecado à medida que gradualmente se conforma à imagem de Cristo. De glória em glória. Esse é o processo natural e esperado e o progresso da salvação. Agora, é verdade, como diz a Confissão de Westminster, nossa santificação é imperfeita nessa vida. E as pessoas caem em pecado. Elas às vezes persistem nele, mas as Escrituras dizem que os verdadeiros crentes se arrependerão e acabarão se arrependendo de seus erros e perseverarão na busca da justiça. Amanhã eu falarei sobre perseverança. Isso vai acontecer se você for um crente verdadeiro. Essa é a marca de um crente genuíno. Ele trava uma guerra contra o seu pecado. E é Deus quem garante o seu triunfo final. Deus é quem pode te guardar de tropeçar e te colocar de pé na presença de sua glória, irrepreensível e com grande alegria. Por outro lado, aqueles que se entregam ao pecado realmente provam que sua fé nunca foi real. Eles nunca foram genuinamente convertidos. 1 João 2,19, eles saíram de nós, mas eles não eram realmente de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. A apostasia faz parte da estratégia de Deus para purificar a igreja e para admoestar aqueles de nós que não apostataram, para continuarmos fiéis, buscarmos nossa santificação. E então aqui é a conclusão do nosso texto. Para um cristão, o pecado não é a norma. Não pode ser. O pecado é um intruso, e um intruso inaceitável no coração regenerado e na vida redimida de todo verdadeiro crente. Não devemos tolerar o pecado, muito menos celebrá-lo. Você pode ter sido um criminoso, um bêbado ou um pervertido em sua antiga vida, mas se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo foi feito novo. 2 Coríntios 5,17. Você tem que guerrear contra os hábitos e apetites que esses pecados lhe deixaram para continuar batalhando. Mas o pecado em si agora é estranho para você. Isso não define quem você é. E então viva como quem crê. Em Romanos 6, versos 11 a 14, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Portanto, não reine o pecado em seu corpo mortal para que vocês possam obedecer às suas concupiscências. Não continuem apresentando os membros do seu corpo de justiça ao pecado como instrumentos de injustiça,
Mas apresentem eles a Deus como vivos dentre os mortos, e seus membros como instrumentos de justiça a Deus, pois o pecado não terá domínio sobre você. Você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você foi convertido. Deixe-me resumir. Embora essa passagem emita um aviso severo e francamente aterrorizante, todas as formas de pecado autoindulgente, culmina nas maravilhosas boas novas da misericórdia de Deus, até mesmo para o tipo mais vil de pecador. E em uma congregação desse tamanho, e com a mensagem sendo transmitida ao vivo, eu não tenho dúvidas de que existem pessoas ao alcance da minha voz, que são secreta ou abertamente caracterizadas por pecados horríveis que você comete compulsivamente. E o peso da culpa para você é como uma pedra acorrentada em seu pescoço. E eu quero que você saiba que existe perdão. 1 João 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tito 2, 11 a 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Essa é uma pessoa convertida, zelosa e de boas obras. É a característica mais visível, notável e confiável de uma pessoa genuinamente convertida. Ele é zeloso por boas obras. Ele não tenta justificar suas luxúrias perversas. Ele não se identifica com qualquer perversão que possa tentá-lo. Sua identidade e, de fato, sua própria vida está em Cristo, a quem ele acessa pela fé. E Paulo segue essas palavras a Tito dizendo: estas coisas diga, exorta e repreende com toda a autoridade. Que ninguém impeça você. E isso inclui todas as tentativas dos governos terrenos de silenciar a verdade. Inclui aquelas pessoas do Twitter que tentam envergonhar você. Atos 4, 19 e 20. Julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. No próximo capítulo, 5:29, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Essa é a nossa comissão. E se isso significa que cairemos na prisão por falar a verdade, que Deus nos conceda um ministério prisional frutífero. Vamos orar. Todos somos condenados por essa passagem. Isso nos lembra de nossa total dependência de sua graça, porque muitas vezes sucumbimos às tentações do mundo, da nossa carne e do diabo. E assim oramos para que o pecado nunca defina quem somos, que Cristo seja sempre o nosso primeiro amor, acenda uma paixão ardente pela retidão em nossos corações, um zelo por boas obras, e dê-nos a força de vontade e o compromisso espiritual para mortificar as ações da carne, fugir do diabo e renunciar a esse mundo. E ao fazermos isso, conforme-nos à perfeita semelhança de Cristo. Amém.